aí, galera linda, ó, vamos falar agora sobre um assunto que muita gente tem dificuldade. Sobre o quê? Sobre a proposta de intervenção. A gente vai ter uma aula agora muito completa sobre como você faz para gabaritar essa competência 5 da proposta, tá? Antes de a gente começar, eu vou avisar exatamente o que está acontecendo. Eu não estou ao vivo aqui, estou fazendo essa aula gravada, porque nesse momento eu estou na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, fazendo uma palestra junto da Amazon sobre o meu livro, o Guia da Redação Nota 1000. Meu Deus, se você não comprou esse livro, compre-o, porque graças a Deus está esgotando. Meu Deus, como eu queria que isso tivesse acontecendo. Então, se você não comprar o seu, provavelmente você não vai ter oportunidade de comprar antes do Enem, porque demora muito aí para a editora imprimir uma nova tiragem. Então, se eu fosse você, já garantia logo o seu livro. Beleza ou não beleza? Então vamos lá. Eu estou fazendo uma aula aqui sobre proposta de intervenção, pensando em você, que é meu aluno da Master. Então essa aula vai ser uma das aulas mais completas que você já viu sobre proposta de intervenção. Depois dessa aula, você vai ser capaz, inclusive, de dar aula sobre proposta. Relembrando aqui uns detalhes que a gente viu na aula passada. Olha aqui no meu mapa. Cadê o mapa? Mapa não, no quadro. Para você ter uma boa nota na competência 5, você vai ter que fazer algumas coisas, então vamos recapitular. Você tem que fazer uma proposta de intervenção completa, com 5 elementos. Quais são esses 5 elementos, profinho? Meu Deus! Pensa que isso aqui é uma espécie de jogo, uma espécie de game, em que você tem que mostrar 5 coisas. E que coisas são essas? O agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Na verdade, você pode fazer várias propostas, só que uma única vai ser considerada a proposta mais completa. O próprio corretor do Enem já diz que você tem que fazer pelo menos uma, não precisa fazer 2 propostas. Não, uma coisa que eu sempre falo com vocês, não lute uma guerra que não existe, lute uma guerra que vai te levar ao resultado. E uma coisa muito importante é, não precisa ser especialista em redação para tirar 1000 na redação. Se você está vendo esse vídeo e quando alguém fala com você, e aí vai tirar 1000, você duvida de si mesmo, tá duvidando por quê? Porque você não acredita em si mesmo ou porque você acha que tem que ser super perfeito na redação? Nenhum dos dois tem que tomar conta da tua mente. Você não tem que ser super perfeito na redação para tirar 1000 e você tem que acreditar em si mesmo, porque eu acredito. E quanto mais as pessoas acreditam na gente, mais a gente é incentivado a melhorar. Então eu acredito de verdade que você pode ser meu próximo aluno ou minha próxima aluna a ganhar esses óculos do 1000 na sua casa. Por quê? Porque você é capaz sim. Tá? Então, se você toma posse disso para a tua vida, comenta aí, hashtag quero 1000 sim. Eu não quero 900, eu quero 1000. A diferença de querer 900 e querer 1000 é nenhuma. O esforço que você tem para chegar a 900 e depois de 900 para 1000, esse esforço é zero. Você já se esforça muito para chegar ali a 800 e pouco, 900. Pronto. Do 900 para 1000 são apenas alguns ajustes. E esses ajustes têm muito a ver com a competência 5. Mas, cara, uma coisa muito importante, conteúdo não é o que vai fazer você acreditar em você mesmo. Ver 40 milhões de vídeos, 40 milhões de aulas é irrelevante para você acreditar em si mesmo. Você não antes de você se preocupar em conteúdo, se preocupe em acreditar em si mesmo. E aí depois você vai conseguir evoluir muito na tua redação, na tua vida como um todo. Beleza? Então aqui eu tenho que entender o seguinte, ó. A proposta de intervenção, ela é uma frase propositiva, que é a frase frase propositiva. O que é uma frase propositiva? Aí já começou, eu não entendi nada. Frase propositiva é aquela que propõe alguma coisa, entendeu? A proposta de intervenção, ela precisa propor algo, você entendeu? Então, por exemplo, as escolas devem combater o bullying. Você percebeu que essa frase, ela está propondo algo. Deixa eu só botar o Neusor aqui no meu nariz, galera. Não sei o que está acontecendo, porque sempre quando eu vou dar aula, meu nariz entope. Tô com alergia à aula. Ó, e uma coisa muito importante, a proposta de intervenção não importa a quantidade. A quantidade de proposta não importa, a criatividade não importa, a relevância da proposta não importa, o caráter inédito da proposta não importa, a relação da proposta com o projeto de texto
desconta ponto na competência 3, já falamos disso na aula passada. Não é papel do corretor avaliar a viabilidade da proposta. Errar a função dos 3 poderes não desconta ponto, errar o nome do ministério não desconta ponto. E para você tirar os seus 200 pontos, você tem que ter 5 elementos válidos. A gente falou disso na última aula, você lembra. E na última aula também a gente falou sobre o agente da proposta. O agente da proposta é aquele que toma a iniciativa para minimizar o problema. E existem formas de você apresentar o agente da proposta. E a forma que melhor comunica o agente é quando o agente da proposta de intervenção exerce a função sintática de sujeito da frase. O Ministério da Educação deve estimular a alfabetização. A gente sabe aqui que o sujeito da frase é o Ministério da Educação, o agente da proposta. Beleza. Existem várias outras formas de você mostrar o agente, só que a forma mais clara para o corretor é a forma em que ele aparece como sujeito da frase, beleza ou não beleza? Então agora, galera, a gente vai começar a falar sobre os outros elementos. E eu vou falar agora sobre o elemento que é o mais importante da proposta de intervenção. Qual, profinho, é o elemento mais importante da proposta de intervenção? O elemento mais importante é a ação interventiva. E o que determina, por que interfere nisso, de ela ser ou não mais importante? É que você vai ter que tomar muito cuidado na hora de construir a sua ação interventiva. Deixa eu ver como é que tá embaixo para eu fazer a mesma coisa. A ação interventiva, presta muita atenção agora, porque eu não vou voltar a falar nisso mais esse ano. Eu vou dar esse assunto por encerrado, porque eu vou pressupor que você prestou muita atenção nessa aula. A ação é o que será feito para resolver o problema, beleza? Daqui a pouco vamos dar exemplo, tá? Tem as crianças ali gritando, ali se ignora. Estão ouvindo, galera? As crianças gritando, não. E a ação interventiva é o elemento mais importante da proposta. Isso quer dizer que você precisa se preocupar com a ação mais do que você se preocupa com o agente, com o meio, idade, com o detalhamento. Então presta muita atenção nisso aqui. A ação, ela tem os seus termos demarcadores. O que é isso, profinho? Entenda uma coisa. Na hora que você for dar a sua proposta de intervenção, você precisa se preocupar que ela vai ser clara para o corretor o suficiente para ele perceber. Então você precisa encontrar quais são os termos demarcadores da ação. Afinal de contas, você não quer fazer o seu corretor sofrer na hora de corrigir a tua redação, um pouquinho mais prejudicado. Se o teu corretor não consegue interpretar, identificar o teu elemento, quem vai se ferrar é quem? Você, não ele. Ele já está com o dinheiro dele garantido. Corrigiu a redação, ele vai ganhar o dinheiro. Agora você está um ano inteiro estudando para colocar a redação tua na mão dele, então você tem que se fazer entender da melhor forma. Beleza? O primeiro termo demarcador da ação é o verbo de ação. Verbos de ação. Então, na hora que você for escrever a tua ação interventiva, se preocupe em usar um verbo de ação, como, por exemplo, aqui agora. As escolas devem combater o bullying. O que você acabou de fazer? Você acabou de usar a ação interventiva começando com um verbo de ação, ok? Perfeito. Devem combater. Porque, pensa comigo, se você está fazendo uma ação, faz todo sentido que você use um verbo de ação. Existe uma outra forma de você colocar a ação para acontecer, só que essa forma não é tão adequada, então eu vou falar aqui para você ter o formato de comparação. Exemplo de comparação. Existe também a possibilidade de você mostrar a sua ação interventiva no formato de substantivo. E como é que seria isso? Cabe às escolas o combate ao bullying. Tá bom, o corretor vai entender que a palavra combate ao bullying é essa expressão que é uma ação, só que você está percebendo que combate é um substantivo, o combate, substantivo masculino. Então não aconselho que você use a ação no formato de substantivo, porque vai depender de um pouco de interpretação, de uma análise mais detalhada do corretor. Então eu aconselho fortemente que você se preocupe em usar a ação como verbo de ação. Então aqui é o que o indicado. O profinho indica o melhor, na minha opinião, é o melhor jeito de você mostrar a ação dessa forma, tá? Com o verbo de ação. E uma coisa muito importante é que você não, em hipótese nenhuma, pode cometer ação nula. Como que são, profinho, as ações nulas? Isso aqui é errado.
Usar a ação no formato de substantivo não é errado. Agora, cometer ações nulas, aí sim, isso é errado. O que são ações nulas? São elementos desconsiderados na ação. Elementos desconsiderados na proposta. Ou seja, se você colocar algum desses caras que eu vou mostrar aqui para você, você não está fazendo uma ação, está fazendo uma ação inválida. Quais que são eles? A gente vai chamar de atos de fala genéricos. O que são atos de fala genéricos? São situações genéricas, são coisas que a gente fala que você sabe que é muito abstrato, como, por exemplo, cabe às escolas, por exemplo, dar o primeiro passo. Cabe às escolas tomar as providências necessárias. Cabe às escolas fazer ações cabíveis e por aí vai. Você percebeu aqui que esses 3 exemplos, você não está comunicando nada, você está simplesmente falando uma coisa aqui genérica. Como é que eu falo assim, dá o primeiro passo? Além de ser uma coisa bem coloquial, até metafórica, isso aí é muito genérico. Tomar as providências necessárias, não falou nada. Fazer ações cabíveis, falou nada. Você está enchendo linguiça. Então, atos de fala genéricos nada mais é do que quando você comunica, você escreve, mas não comunica nada, tá bom? Aqui deixa só, para manter o paralelismo, explicar o que são os termos demarcadores da ação. São formas de deixar a ação mais clara. Deixar a ação mais clara. Para o teu corretor não ter dúvida de que você está fazendo uma ação interventiva. Beleza? A ação foi, né? Então me fala aí, para fim, qual que seria uma ação boa para minha proposta de intervenção? Vamos supor que o tema da redação do Enem seja a importância da implementação, a importância do estudo da literatura africana nas escolas. Beleza. Esse é o tema. A importância do estudo da literatura africana nas escolas brasileiras. E aí vamos supor que você lá no seu argumento, nos seus argumentos, lá do demo aí, que o argumento 1 que você escolheu tenha sido sobre a invisibilidade social. E aí você lá no argumento 1 criticou o fato de a literatura africana, embora seja muito presente no Brasil desde o Brasil colônia, ela foi invisibilizada. A gente não costuma aprender literatura africana nas nossas escolas. Mia Couto, por exemplo, que é um autor de literatura africana, a gente não aprende. Por quê? A gente só aprende a literatura europeia, a literatura de prestígio europeu. Então, por muitos anos, a literatura e a própria cultura africana, ela foi esquecida, ela se tornou invisível para as pessoas. Então, a gente vai falar disso lá no argumento 1. Por que eu estou citando os argumentos antes de fazer uma proposta de intervenção? Porque você, na hora que for fazer a sua proposta, esses argumentos eles têm que ser solucionados, os teus problemas têm que ser resolvidos na proposta. E o argumento 2, vamos supor que seja sobre omissão do Estado, omissão estatal, para manter o paralelismo, invisibilidade social, omissão estatal, para mostrar que historicamente o poder público ele se mantém omisso, ele não se preocupa historicamente em implementar a literatura africana nas escolas brasileiras. E a tua proposta de intervenção ela pode começar dessa forma. Você vai começar com uma conectiva de conclusão, uma frase propositiva, e você vai dizer assim, portanto, há de se estimular o estudo da literatura africana nas escolas. Você começou a sua proposta de intervenção com uma frase propositiva, mostrando ali que você fez um recorte temático. A gente chama isso aqui de tópico frasal conclusivo. Você está começando a sua proposta de intervenção. E, inclusive, você pode pegar o portanto e colocar o portanto no meio da frase. Há de se estimular, portanto, pode ser aqui, o ensino da literatura nas escolas brasileiras. Beleza, deixa só a escola. E agora, efetivamente, qual vai ser o agente da proposta que eu vou escolher? Eu vou escolher a própria escola. Só que a escola sozinha, ela não tem autonomia para isso. Quem determina o que vai ser colocado na escola é o Ministério da Educação. Então, vou colocar aqui, nesse sentido, vírgula, o Ministério da Educação. Pronto, já comecei com o meu agente da proposta de intervenção, o Ministério da Educação. Pode colocar o Ministério da Educação em parceria com as instituições de ensino? Pode, mas não precisa. Porque o Ministério da Educação, ele obrigatoriamente vai trabalhar em parceria. Então, é meio que redundante explicar isso. Não tem problema você colocar, mas eu quero encurtar o meu texto para poder focar naquilo que realmente importa. Então, o meu agente foi, certo? Agora eu vou fazer minha ação. Qual que é a ação? A ação ela vai resolver o argumento 1. Não necessariamente resolver por completo, mas a ação ela vai mencionar
o argumento 1. A ação menciona o argumento 1. Então aqui, ó, como é que vai ser? O Ministério da Educação deve... Pronto, tô começando a minha ação agora, tá? Deve desconstruir... Qual que é o problema? Invisibilidade, certo? A histórica invisibilidade social da literatura africana. Ok? Aí você vai me perguntar assim... tá repetindo aqui, a literatura africana com a literatura africana aqui. Não tem problema essa repetição, tá? A gente tem que tirar esse chicote da repetição das costas. Mas se você não quiser, não tem problema. Você vai tentar depois trocar. A minha sugestão sempre para você é a seguinte... Na hora que você estiver pensando e colocando ideia para fora, deixa a ideia sair, vai repetindo palavra, não tem problema na hora. Depois tu para e troca a repetição, igual eu fiz aqui agora. Invisibilidade social das culturas literárias, das culturas artísticas de matriz africana. Deve desconstruir a histórica invisibilidade social das culturas artísticas de matriz africana. Beleza? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando a minha ação interventiva. Desconstrução. Deve desconstruir a histórica invisibilidade social das artísticas de matriz africana. Beleza, essa aqui é a minha ação. Pronto. Então vamos fazer um negocinho aqui, ó. Em amarelo vai ser o agente. Em verde vai ser a minha ação. E aí a gente pode combinar assim. A ação, ela menciona o argumento 1. E a finalidade, ela menciona o argumento 2. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Entendeu a parada? A ação menciona o argumento 1 e a finalidade menciona o argumento 2. Não chegamos ainda na finalidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse espaço aqui em branco, deixar umas linhazinhas aqui, e aí a gente vai avançando agora no meio, na finalidade e no detalhamento, e daqui a pouco a gente volta e continua completando esses elementos aqui na nossa proposta. Então, bora falar agora do meio de ação. O meio de ação é o modo concreto como a ação será colocada em prática. E eu quero que você preste muita atenção nessa expressão. O que é um modo concreto? Modo concreto, algo que você consegue ver sendo colocado em prática. Então, eu vou puxar uma setinha para cá e quero que você sempre coloque isso na tua mente. O meio é algo que eu consigo ver sendo colocado em prática. Isso que a gente chama de modo concreto, certo? Vou te dar exemplo aqui daqui a pouco. É um elemento visualizável, você consegue ver acontecendo. Vamos falar dos termos demarcadores do meio, ou seja, termos que deixam o meio mais claro. Bom, o termo demarcador do meio mais produtivos são os conectivos adverbiais de meio. Já não entendi. Que negócio é esse de conectivos adverbiais? Calma. Eu te falei que o mil mora nos detalhes. Quais são esses conectivos adverbiais de meio, profinho? Por meio de, por intermédio de e através. Desses três, eu aconselho fortemente que você prefira o primeiro. Por quê? Na verdade, o primeiro e o segundo são muito bons, tá? O através eu não aconselho muito, porque o através significa atravessar. O Enem, ele deixa você usar porque ele não tira ponto, mas não é que seja certo usar o através. O através, ele significa atravessar. Então, quando eu falo, eu passei através da porta, você está usando através no jeito certo. Agora, se você fala, estudei através do YouTube, tá errada essa frase. Na gramática normativa, a raiz tá errado. Porque você não pode usar o através para ter noção de por meio de, por intermédio de. Isso é gramática, diz que não pode, mas o Enem deixa você usar. Uma coisa muito importante. Não é porque o Enem deixa você errar que você vai errar. Então não aconselho que você use o através, mas isso aqui é meu conselho. Se quiser usar o através, pelo menos os corretores são orientados a não tirar ponto seu, mas eu não aconselho, certo? Aconselho que você prefira o por meio de, por intermédio de. E aí agora eu vou te mostrar alguns meios de ação que são padrões, que são coringa, que servem para vários temas e eu aconselho muito que você guarde na sua mente para você usar. Vou chamar de meios de ação padrão. Servem para todos os temas. Servem para todos os temas. Projetos sociais, projetos pedagógicos, políticas públicas. Beleza. O que são os projetos sociais? São ações, aliás, são meios de ação realizada pela sociedade civil, a nossa sociedade ou empresa. Então, vamos lá. Projetos sociais são realizados pela sociedade ou por empresa. Você vai usar isso aqui quando o seu agente de intervenção for sociedade civil ou empresa. Então, por exemplo, botou lá uma empresa, a Ambev. A Ambev, ela não cria uma política pública, nem um projeto pedagógico. A Ambev, ela cria o quê? Cerveja também. Ela cria o quê?
projetos sociais. O Itaú, por exemplo, é uma empresa. O Itaú, ele cria um projeto social. O Itaú Educa, por exemplo, Itaú Edu, sociedade ou empresas desenvolvem projetos sociais. Projetos pedagógicos você vai usar quando o agente da intervenção forem as escolas. E as políticas públicas você vai usar quando o agente da intervenção for algum órgão do poder público. Algum agente, algum ministério, algum órgão do poder público, certo? Beleza. Então aqui não tem como fugir. Escolheu uma empresa, um cidadão, sociedade civil organizada, por meio de projetos sociais. Escolheu escolas ou algum ente relacionado a isso, tipo instituições de ensino, universidades, quer dizer, por meio de projetos pedagógicos, e políticas públicas por meio do poder público, certo? Já nessa linha, já que a gente, na nossa proposta de intervenção, que a gente está fazendo aqui, já que a gente escolheu o Ministério da Educação aqui para ser o nosso agente, automaticamente o meio de ação que eu vou escolher vai ser o quê? As políticas públicas. Aliás, perdão, o Ministério da Educação ele pode propor tanto políticas públicas quanto projetos pedagógicos, porque aqui, o Ministério da Educação, ele está agindo na função escolar, na função educativa. Então, eu vou colocar aqui, ó, escolas/Ministério da Educação, certo? Porque o Ministério da Educação também desenvolve políticas, projetos pedagógicos. Então, vai ser assim, ó, vírgula, por meio de projetos pedagógicos. Pedagógico, o que significa a palavra pedagógico? Aquilo que ensina. Então, um projeto pedagógico é um projeto que ensina. Então, vai colocar vírgula aqui e bota assim, ó, por meio. Tá usando um termo demarcador de meio de projetos pedagógicos. E aí você complementa, tá? Não é para você colocar só projetos pedagógicos. Você coloca projetos pedagógicos capazes de estimular o contato dos alunos com a literatura afro-brasileira. Não necessariamente brasileira, com a literatura africana. Relaxa com essa questão da repetição da palavra, principalmente se a palavra for uma das palavras do tema. Então, por exemplo, usei africano aqui 2, 3 vezes, não tem problema nenhum. Por quê? Porque essa palavra até é esperada que ela seja repetida, porque é a palavra do tema, tá? Então, bem tranquilo. Então, por meio de projetos pedagógicos capazes de estimular o contato dos alunos com a literatura africana, esse aqui é o meio de ação que eu estou desenvolvendo. E você está percebendo que o meio, ele tem que ser algo que eu consigo ver. Então, eu consigo ver um projeto de uma escola em que os alunos são estimulados a ter contato com a literatura africana. Esse meio, ele vai ser ainda mais esmiuçado daqui a pouquinho, tá? E uma coisa bem importante, não são considerados meios de ação meios muito genéricos, como, por exemplo, de modo eficaz, do jeito certo, como tem que ser. Por quê? Porque você não consegue ver exatamente o que vai ser feito. Muito bom. Então, tu percebeu aqui que a gente já está fazendo o meio de ação. A ação, ela é um pouquinho genérica, ou desconstruir a história e a invisibilidade. Naturalmente, a ação ela vai ser um pouco mais genérica, mas ela não pode ser muito genérica, senão ela vai ser ação nula. E aí, para deixar a ação um pouco mais concreta, a gente usa o meio de ação. Só que quando eu falo projetos pedagógicos, ainda fica a necessidade de dizer quais projetos são esses. Lembra que lá na argumentação a gente bate muito na tal da lacuna argumentativa, que é quando tem uma ideia genérica. E quando eu tenho uma ideia genérica, eu preciso exemplificar essa ideia. E nessa hora que entram os detalhamentos. Então eu vou pular direto agora para o detalhamento para a gente já colocar aqui na sequência, tá? Como que eu faço um detalhamento nessa minha proposta de intervenção? Presta muita atenção, porque o detalhamento é um ponto muito importante. Se você entender, você faz todos do jeito certo. Se você não entender, você vai fazer todos do jeito errado. E você vai cismar que está fazendo certo e está se ferrando todo. Se ferrando toda. Não dê mole nenhum, ok? Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou falar sobre finalidade daqui a pouquinho. Vai ser número 4, a finalidade. Só que antes de entrar na parte da finalidade, eu vou pular para o detalhamento, tá? Para a gente poder complementar ali na nossa ordem da parada. O detalhamento, preste muita atenção agora. E não teve mudança de correção em 2023 com relação a isso não, tá? Teve mudança de detalhamento, não teve nada disso. Tudo causado, tudo mimizado que tá na internet aí, não teve nenhuma mudança. Detalhamento. Detalhamento é uma explicação a mais, é um desdobramento, é um exemplo, é uma justificação
justificativa, é uma explicação ou exemplo adicional. E essa explicação ou exemplo adicional, ela se adiciona a qualquer outro elemento anterior. Então, pode ter um detalhamento do agente, detalhamento da ação, detalhamento do meio ou detalhamento da finalidade. Nunca vai haver detalhamento do detalhamento, tá? Então, não inventa. Então, por exemplo, no detalhamento, um único é obrigatório, mas eu aconselho que você faça 2. Quais que são os termos demarcadores do detalhamento? Um detalhamento é obrigatório, é um apenas. É a regra, mas eu peço 2, beleza? Por quê? Porque você não vai lá fazer um detalhamentozinho só, né? Pode fazer 2 aí para caso o teu corretor não veja ou não considere, então, sei lá, se confunda ele. Se você fizer 2, você tem 2 chances aí de mostrar o seu detalhamento. Não é obrigatório fazer 2. Então, não é para você chegar lá no teu cursinho amanhã e falar assim, pra fim falou que é obrigatório fazer 2. Não tô falando isso, tô falando que é obrigatório fazer 1. Mas minha sugestão, monstro, é que você faça 2, beleza? Então, quais são os termos demarcadores de um detalhamento para que o seu detalhamento se torne claro, fácil de ver? Estrutura, conectivos explicativos, como por exemplo, isso aqui é exemplo, foi mal, aqui é conectivos exemplificativos, não explicativos, corrigi, exemplificativos, beleza, agora, a exemplo de, por exemplo, e o tal como, ou como, pronto. E além disso, estruturas explicativas, como por exemplo, um aposto explicativo. Para fim, não sei o que é o tal da aposto explicativo, então vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vá lá na tua redação e fale sobre o Ministério da Educação. Você abre um travessão e coloca assim, ó, responsável pela transformação social. Pronto. Esse cara aqui, ele é um aposto explicativo, que exerce a função de detalhamento. Então, a gente volta... Aliás, deixa eu só dizer o que não é detalhamento. Não são detalhamentos de referência de tempo e lugar. Então, não são detalhamentos de referências de tempo e lugar, como, por exemplo, em breve, ou no século passado, não é um detalhamento. E lugar, no Brasil, também não é detalhamento, porque ele não tem a função explicativa nem exemplificativa. Por isso ele não é considerado detalhamento. Então, quando eu voltar aqui na minha proposta de intervenção, eu vou buscar dar um exemplo ou uma explicação. Então, por exemplo, eu poderia muito bem ter vindo aqui, ó, e falado assim, ó, o Ministério da Educação, aí eu poderia ter aberto aqui um travessão e colocado responsável pela transformação social. E aí seria considerado um detalhamento bem tranquilo, tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Abre um travessão aqui e coloca responsável pela transformação social. Como eu já vou usar social ali na frente, bota assim, a transformação do indivíduo ou do cidadão. Fecha travessão. Aí vai, deve desconstruir, aí continua. A histórica invisibilidade, taranã, taranã, taranã. Esse espaço aqui tu ignora, tá? Porque eu acabei fazendo essa montagem, esse espaço aí ficou em branco, mas não é para deixar espaço em branco lá na tua redação. A gente está fazendo aqui um detalhamento, certo ou não? Detalhamento, é responsável pela transformação social do cidadão. Só que eu não quero que você faça apenas um detalhamento, eu quero que você faça pelo menos 2 detalhamentos. Aí, para fazer uma redação mais, é a prova de erro, a prova de corretor implicante com você, que sabe que corretor implicante é uma praga. E aqui, ó, projetos pedagógicos. Aí eu vou dar um exemplo de um projeto pedagógico. Exemplos de projetos pedagógicos, vírgula, como aulas e palestras. Ah, é batido? Não é batido nada. Lembra? Caráter inovador e criativo da proposta não é considerado. Aulas e palestras acerca de autores, a exemplo de Mia Couto, que é um autor de literatura africana. Como é que eu sei? Lá na proposta lá na coletânea de redação, eles geralmente dão exemplos dos autores que, tipo, geralmente o INEP, na hora que ele monta a coletânea, ele vai te dar alguns exemplozinhos para você colocar na tua redação, você pode dar esses exemplos, tá? Pronto, um detalhamento bonitão aqui, certo ou não certo? Na verdade, tem até 3 detalhamentos, né? Tem um detalhamento aqui, ó, responsável pela transformação do cidadão, como aulas e palestras acerca dos autores, e aí, exemplo de Mia Couto poderia ser o terceiro, mas não vou contar como 3, vou contar como 2, certo? Beleza. E aí, agora, a gente entra no último elemento da proposta que falta citar nessa aula, que é sobre o quê? A finalidade da proposta. Vamos ver. A finalidade é o objetivo para o qual eu quero alcançar. O objetivo
objetivo que eu quero alcançar. O objetivo esperado pela ação. Ou seja, o que é a ação objetiva? Qual que é o objetivo esperado pela ação? Depois que a ação tiver colocada em prática, qual que eu quero alcançar no final? A finalidade é muito importante, tá? E ela tem que ser marcada com um marcador de finalidade. Então, bora aqui, ó. Termo demarcador da finalidade. Termo demarcador da finalidade. Conectivos adverbiais de finalidade. Conectivos adverbiais de finalidade. Como, por exemplo, a fim, sempre separado, tá? A fim de, com o intuito de, com o objetivo de. Beleza. A fim de, com o intuito de, com o objetivo de. Ou então a própria palavra finalidade. Quando que eu vou usar a própria palavra finalidade? Quando eu quiser separar a finalidade num período sozinho. Ó, presta atenção. Quando for necessário separar o período. Como assim, profinho? Quando for necessário separar o período. Vamos lá aqui na minha proposta. Repara aqui que tá ficando muito longa essa frase, que ela começa no nesse sentido período e o período só vai terminar em minha cor. Então, eu tenho a opção agora de continuar esse período, colocar vírgula a fim de, e aí continuar a minha finalidade, começar a minha finalidade e continuar o período, ou eu posso dar um ponto aqui, ó, e começar um novo período com uma nova frase. Só que eu não posso dar um ponto e começar com a fim de, porque o a fim de, ele não começa a frase, ele liga duas orações. Então eu vou começar com o quê? Essa iniciativa terá finalidade. E aí que entra a explicação. Quando eu quiser separar o período, eu uso a palavra finalidade para isso. Entendeu, né? Ah, eu uso o futuro do presente terá, não uso o futuro do pretérito teria. E lembra que eu falei que a finalidade, ela menciona o argumento 2. Então, o argumento 2 é omissão do Estado. Eu vou mencionar, ou seja, a finalidade é mobilizar o Estado. É como se a finalidade fosse uma consequência natural da ação. Naturalmente, o que acontece? Quando o agente se movimenta, ele acaba também movimentando a máquina pública, por consequência. Então, quando o Ministério da Educação entra na história, faz uma aula para colocar o Mia Couto para ser estudado pelos estudantes, ele está desconstruindo a invisibilidade e, consequentemente, como um desdobramento natural, ele também resolve a omissão estatal. Ou pelo menos minimiza, ou pelo menos menciona. Essa iniciativa terá a finalidade de mobilizar o Estado na valorização da identidade, da afroidentidade. Pronto, aí que já é finalidade, já tá ok. Eu posso complementar e dar agora um desfecho bonito com aquele final feliz. De modo que, conectivo de consequência, tá? Que o Brasil seja conhecido como nação livre, justa e culturalmente igualitária. Muito bom. Então isso aqui tudo é a finalidade da ação. A finalidade da proposta de... Pronto, perfeito. Ficou linda a nossa proposta de intervenção, ficou muito boa. E para eu ver se você de fato entendeu a nossa aula de proposta de intervenção, a gente vai fazer algo que você obrigatoriamente vai passar. A gente vai corrigir uma redação aqui. E a partir dessa proposta de intervenção, eu quero saber se você consegue recuperar quais foram os argumentos da pessoa. Aqui o tema foi desafios para enfrentamento da síndrome de burnout entre trabalhadores brasileiros. Então vamos ver a proposta de intervenção. Eu quero saber se a proposta dela está completa com os 5 elementos e se essa proposta ela está mencionando o argumento 1 e o argumento 2. Vamos lá. Usar as mesmas cores da nossa legenda aqui, certo? Amarelo pro agente, verde para ação, azul pro meio. Vamos lá. Olha aí. Depreende-se, portanto, que a falta de alternativas para enfrentar a síndrome de burnout seja mitigada. Olha, depreende-se significa conclui-se. Então, conclui-se, portanto, que a falta de depreende-se significa depreender significa pressupor. Então, preste atenção aqui numa coisa muito importante. Depreender significa pressupor. Eu pressuponho que algo está acontecendo. Então, depreender é depreender que algo aconteceu. Então, por exemplo, depreender é pressupor. Eu vi a rua molhada. Logo, depreende-se que choveu. Então, você percebe que depreende-se que choveu. Está no passado. Eu vi a roupa seca no varal. Então, depreende-se que fez sol. Então, depreender é algo que já aconteceu, que eu só estou agora constatando.
Então, depreender é uma constatação, uma pressuposição. Não é certo ela usar essa expressão depreende-se aqui. Depreende-se, portanto, que a falta de alternativas seja mitigada, porque aqui o seja está propondo algo para o futuro. Então, não é depreende-se que algo no futuro vai acontecer. Não é isso. É depreende-se que algo no passado aconteceu. Então, não aconselho que você use o depreende-se associado ao futuro, e sim associado ao passado. Então, minha sugestão aqui para essa redação, em vez de ser depreende-se, portanto, eu colocaria assim, é urgente, portanto. Que às vezes tu quer enfeitar muito pavão e acaba aí se enrolando. É urgente, portanto, que a falta de alternativas seja mitigada. Pronto, perfeito. Portanto, beleza. Dessa forma, cabe ao Ministério... Então, a frase propositiva, ok, tá? Essa frase propositiva não é obrigatória. Você coloca se quiser, se der espaço. Não, assim, no caso dessa pessoa aqui, ela poderia simplesmente ter suprimido essa frase propositiva. E ela poderia ter simplesmente colocado, é urgente, portanto, que o Ministério da Saúde promova... Beleza. Então, ó, dessa forma, cabe ao Ministério da Saúde promover. Essa vírgula está errada, porque não pode usar vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e objeto. Ó, cabe ao Ministério da Saúde, se ao Ministério da Saúde é objeto indireto e o promover é o sujeito. Sujeito em forma de oração. Não vou explicar o que é sujeito em forma de oração, porque não vai dar tempo agora. Mas essa vírgula está errada aqui, tá? Não pode. Cabe ao Ministério da Saúde promover um âmbito. Peraí, vamos lá. Aqui eu tenho o agente. Não é a melhor forma de usar o agente. Lembra que a melhor forma de usar o agente é como sujeito da frase. Aqui a pessoa está usando o agente na forma de objeto indireto. É errado? Não, mas dificulta a compreensão do corretor. Cabe ao Ministério da Saúde promover um âmbito. Eu não sei o que é promover um âmbito. Eu sei o que é promover uma festa, promover uma aula, promover uma ação comunitária, promover, sei lá, uma resenha, promover uma palestra. Agora, promover um âmbito, não sei o que é, não está claro, então não concordo com essa expressão, promover um âmbito social seguro entre os trabalhadores. Não gostei. Não ficou clara a ação intervir. Portanto, não curti. Promover um âmbito social seguro. Ah, dá pra botar o que no lugar? Calma, pô. Eu vou explicar. O que a pessoa quer dizer aqui com promover um âmbito social seguro entre os trabalhadores? Promover a segurança do trabalhador. A segurança mental. Lembra? Síndrome de burnout é um transtorno mental que acarreta o trabalhador, que acomete o trabalhador. Então, aqui, ó, em vez de promover um âmbito seguro o trabalhador, eu seria mais claro, explicativo, promover a saúde mental entre os trabalhadores. Não gostei dessa ação da pessoa, então vou sugerir aqui uma mudança e vou colocar promover a preservação da saúde mental do trabalhador. Pronto, beleza ou não beleza? Você percebeu que promover um âmbito? E aí, galera, beleza? Galera da Master, hoje Profim vai promover um âmbito. Eu quero promover um âmbito seguro. Eu não sei o que é promover um âmbito seguro, não é claro para mim o suficiente. Entra naquela questão de uma ação genérica demais, que fica muito difícil de entender. Beleza. Por meio de projetos sociais, beleza. Por meio de projetos sociais, aqui a gente tem um meio de ação. E a minha sugestão é que você escreva não apenas promover projetos sociais, mas que você desenvolva um pouquinho mais esse meio. Projetos sociais capazes... Aí poderia ser aqui, ó. Projetos sociais capazes de mostrar aos trabalhadores e empregadores a importância de jornadas mais saudável. Promover projetos, por meio de projetos sociais capazes de mostrar o impacto do burnout. Desenvolve um pouquinho, não é segredo que você tem que fazer um pouco mais do que te pede. Por meio de projetos sociais já é o meio, mas desenvolve um pouquinho mais, faz fazer sentido dentro do tema. Por meio de projetos sociais... Ah, mas deu espaço. Se tivesse tirado o tópico frasal aqui, teria sobrado espaço. Se tivesse tirado essa frase propositiva em cima, teria sobrado espaço. Tudo é prioridade. Beleza, aí depois vem o detalhamento. O detalhamento tá aqui, ó. Como palestras sobre a importância do bem-estar mental dos proletários. Beleza, proletários, para não repetir aí. Isso aqui é um detalhamento. De modo
que? Aí agora entra a finalidade, de modo que promova, de novo, ó, promova. Já usou promova aí, ó. Um ambiente coletivo positivo. Não, isso aqui ainda é... Isso aqui já é detalhamento. Perdão, já é finalidade, tá? Finalidade. De modo que promova um ambiente coletivo positivo. Aí agora ela reafirma a finalidade. Com a finalidade de estabelecer um âmbito. Meu Deus, menino. Se amarra a palavra âmbito. Vamos tirar esse âmbito do teu vocabulário. O âmbito estabelece um âmbito, não. Estabelece um ambiente de trabalho. Estabelece um mercado de trabalho. Um mercado de trabalho digno. Então, em vez de falar assim, com a finalidade de estabelecer um âmbito, não, estabelecer um mercado de trabalho digno. Show? Ó, então a minha nota para essa proposta de intervenção vai ser 160. Por quê? Porque a ação, ela tá relativamente genérica, tá genérica demais. E aí que entra um detalhe muito importante, que você tem que ser inteligente para entender o que eu vou falar agora, tá? Pode ter corretor que vai dar 200 nessa proposta, porque ele conseguiu identificar os 5 elementos. Ou eu consegui identificar. Só que fazendo uma análise de mérito, ou seja, analisando cada elemento, percebo que a ação, ela foi mal construída, o meio tá curto demais, ele tá pouco desenvolvido, não tá explicativo o suficiente. Então, por isso eu tiro aí 40 pontos da proposta. Não tem problema. Ah, quem que tá certo? O corretor que deu 200 ou o corretor que deu 160? Os dois estão certos, porque existe uma margem de discrepância de até 80 pontos entre cada competência. Então, se eu desse 120 e outro corretor desse 200 na proposta dela, ainda assim estaria dentro de uma discrepância razoável, tá? E é isso que eu quero que vocês fujam. Eu quero que vocês aprendam a fazer uma proposta de intervenção blindada de qualquer tipo de perda de ponto. Como é que eu faço isso? Colocando o agente na função de sujeito, colocando uma ação interventiva suficientemente clara, desenvolvendo um pouco mais o meio de ação, não colocando palavras que sejam difíceis de entender, tipo âmbito, tá? Ah, tu é burro que não sabe o que é âmbito. Não sou burro, eu sei o que é âmbito. Âmbito é um contexto, só que é genérico. Em vez de falar assim, em vez de promover um âmbito, não, promover uma aula saudável, promover um mercado de trabalho saudável, um ambiente de trabalho em que o trabalhador seja valorizado, tenha a sua saúde mental valorizada. Beleza ou não beleza? Minha sugestão agora para vocês todos que estão vendo essa aula é: eu quero que vocês todos reescrevam essa proposta de intervenção aplicando todas as melhorias que eu propus, tá? Reescreva e mande no grupo ainda hoje, que a nossa corretora Helena, a nossa monitora, vai dar sugestões, dar feedback. Essa proposta não tá ruim, tá? Mas ela pode ser mais esmiuçada, mais clara. Ela pode ter um âmbito mais claro. Não, ela pode ser reescrita para ficar mais simples de entender para o corretor dar logo 200 pontos para ela. Show? É isso que você vai fazer agora. E qual que é o tema da semana? O tema da semana é justamente esse que eu sinalizei como exemplo. O tema da semana vai ser esse aqui, ó. A importância do estudo da literatura africana nas escolas brasileiras. Beleza? Já tá liberado para tu mandar, então eu espero que todo mundo mande agora, porque, galera, eu sei que é muita coisa, detalhe, eu sei que é muita cobrança, mas eu só cobro de quem eu amo. Eu amo cada um de vocês que estão vendo essa aula aqui agora. Eu quero muito que vocês alcancem o potencial máximo de vocês. Nosso potencial é 100%. Eu não quero um potencial 90%. Eu não quero 900 mais só. 900 mais é bonito, é lindo, é perfeito, mas eu quero 1000. Qual que é o problema de eu querer 1000 de você? Qual que é o problema de você ir até o seu limite de potencial? A pior coisa do mundo é ser subutilizado. Eu não quero subutilizar o seu potencial. Eu quero colocar o seu potencial no nível máximo de crescimento. Se você quer isso também, comenta hashtag eu quero o 1000. O 1000 é pra mim sim. Comentei, quero 1000 sim. E você tem total potencial de ser o dono ou a dona desses óculos do 1000 daqui a pouquinho, poucas semanas faltam essa prova do Enem. Beleza? Então, o tema da semana tá liberado agora, é esse aqui, ó, a importância do estudo da literatura africana nas escolas brasileiras, e o exercício é reescrever esse parágrafo de conclusão, deixando a proposta de intervenção blindada para que todos os corretores possíveis e imagináveis deem nota máxima para ela. Ok, galera? Um beijo para você. A gente se encontra na semana que vem. Valeu! Valeu! Beijo, tchau!